mais um episódio do ConeCast. É um episódio e um podcast da Conesul Marcas e Patentes. Aqui nós olhamos você e o seu negócio tentando trazer dicas no mundo empresarial, no mundo de marcas, no mundo da gestão. E hoje eu fico muito honrada de trazer um parceiro que a gente fez umas contas por aqui, dá uns mais de 20 anos, né? Só que a gente para por aí para lembrar que nós somos totalmente aí inovadores na área, como sempre. Hoje eu estou com o Márcio Tomazelli, ele é contador, especialista consultor, vamos dizer assim, né? Na parte contábil, auxiliando diversas empresas, inclusive nós temos muitos clientes em comum, né? Justamente compartilhando experiências, eu na área de propriedade intelectual, ou o meu time, e o Márcio na parte contábil. Márcio, eu gostaria de te agradecer, tá? Por você ter aceito prontamente aí o meu convite e que você possa vir a compartilhar para os nossos ouvintes muitas experiências, porque a parte contábil, eu não conheço uma empresa que não precise da gestão contábil e um bom contador, né? Porque às vezes parece que é burocracia, mas isso realmente direciona para onde você quer ir e para onde o seu negócio tem que ir, né? Então, nós temos que deixar de pensar, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, que os advogados e contadores só são burocráticos, que, na verdade, nós somos aí o que ajuda nas decisões. E antes de dar a palavra para que o Márcio se apresente, eu gostaria de pedir para que você siga a Conesul Marcas e Patentes nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vários canais, e que você possa seguir sempre com novos vídeos, novas dicas e trazendo agora parceiros que possam contribuir com essas informações para o seu negócio. Então, Márcio, se apresenta, nos fale aí a sua especialidade, quanto tempo você está na área, o que você gosta, o que você não gosta. Quem é o Márcio? Vanessa, olá, estou muito honrado com o convite. Aceitei prontamente porque queria estar aqui com você, participando desse programa. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. De trazer essa comunicação ao público, porque muitas pessoas não param para se atentar nessa necessidade do registro da marca, do cuidado que ele tem que ter com a marca. Então, muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Tá. Bom, o Márcio é um empresário de contabilidade que está no mercado há 30 anos. Né? Nós estamos lá com a Tomazelli Contabilidade. Hoje a gente atende por volta de umas 500 empresas, mais ou menos. Tem um time de 45 pessoas que me proporciona estar aqui hoje. Exatamente. Né? Separado para fazer esse trabalho aqui com você. E eles estão lá resolvendo os BO, né? Assim como o seu time também. Com certeza. E como você disse, né, muitas vezes o público olha para a contabilidade, para a área jurídica e vê só burocracia. Mas, na verdade, não é só burocracia. Existe e está lá, faz parte. Mas agora eu vou puxar minha sardinha. Vamos lá. Estamos aqui para isso. Qual a relevância e a importância da contabilidade para os negócios? Sim. Né? Aliás, desde os inícios. Que nem a nossa profissão, por exemplo, ela está em todos os negócios. Não existe uma atividade, não existe uma empresa que está desobrigada de ter um contador responsável pelas suas atividades. Né? Tem que ter alguém lá que assine o balanço, tem que ter alguém lá que é responsável pelas informações. E o empresário, você aí, colega que está participando desse trabalho aqui da Conesul, ConeCast, bonito. ConeCast, gostou? Gostei do nome. Então, você que acompanha o trabalho da Vanessa e com certeza é um empresário, você precisa olhar para o seu contador diferente. Não como um burocrata, ou talvez como um tal do darfista que a gente brinca aí no mercado, que é o contador, a contabilidade, que só sabe mandar o DARF para o cliente pagar e não acompanha o processo, não acompanha o dia a dia dele. Então, cobre dele isso, exija dele um atendimento, exija dele uma proximidade, que eu tenho certeza, Vanessa, que os empresários vão conseguir melhorar os seus negócios tendo um relacionamento próximo com as suas contabilidades. Tem um amigo nosso que ele fala uma frase, eu tenho certeza que ele tem razão. A gente, né, tem condições de dobrar o PIB desse país. Com certeza, temos mesmo. Fazendo um trabalho, né, de organização, um trabalho de valorização. Imagina, dobrar o PIB do país, valorizar os negócios, valorizar as empresas. É extraordinário. Sim.
Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina. O prazer é nosso de você vir a contribuir com tantos ensinamentos. Agora, você comentou uma situação, né? Toda empresa é obrigada e toda empresa é recomendado ter o contador. E aí eu vou trazer para um cenário que nós temos muito empreendedor, né? Ou eu empreendedor, né? Uhum. A partir de quanto ou qualquer faturamento se faz necessário, porque, salvo engano, e você me corrige, existe o MEI, o microempreendedor individual, Correto. que hoje em dia você entra numa plataforma e você consegue constituir ali. Uma empresa tem um CNPJ, vamos dizer dessa forma. Desde esse momento é importante? Ou existe um faturamento? Existe a partir de tanto? Como é que funciona esse auxílio contábil para esse pessoal? Pois é, dentro dos regulamentos, a única empresa que está desobrigada a fazer um balanço é o MEI. Tá. Daí para frente, todos são obrigados a ter o seu balanço. Certo, mas lembrando que o MEI ele tem um limite de faturamento anual, né? R$81 mil por ano. Tá. Né? E olha que coisa interessante. É um mercado que a gente não atende muito, mas eu tenho lá uma meia dúzia de MEIs que a gente atende, porque até algum cliente, meu tio, minha tia, precisa abrir um MEI aqui, você faz, Sim. aí ajuda e tal. E mesmo nós lá na Tomazelli, mesmo para esses MEIs que estão desobrigados a ter o balanço, a gente faz. Tá, um diferencial. Por um motivo simples. Porque o MEI parece que não tem nenhum impacto. Ele tem impacto também no imposto de renda da pessoa física depois. Sim. Se não souber fazer, quando a pessoa for transferir o resultado do seu MEI para a sua pessoa física, se não souber fazer, ele pode ser tributado na pessoa física. Entendi. O MEI não, o MEI é aquela taxa única que paga, não muda. Tá. Mas na pessoa física pode ter um impacto. Entendi. E quando a gente faz o balanço e faz a distribuição de lucros, Tá. que pelo regulamento de imposto de renda é isento Tá. de imposto de renda, então eu transfiro toda a renda do MEI para o empresário isento de imposto. Entendi. Então, o quanto é interessante ter um profissional olhando para isso, porque você sozinho não consegue ter a perspicácia. E, gente, é aquilo que eu costumo falar, cada um tem a sua especialidade. Você que é um microempreendedor, você sabe, Vanessa, eu faço comida, vendo marmita. Tá, sua especialidade é essa, contrate pessoas para ter outras especialidades, né? Exato. E quando você fala de balanço, e aí uma dúvida de muitos empresários é a questão, como que eu vou colocar o valor da minha marca no balanço? Será que é a todo momento, desde que eu nasço? Não, na verdade, ela precisa primeiro ter um valor dentro de uma concepção. Quanto tempo de mercado? Ela precisa fazer... As empresas, às vezes, me contatam para saber se eu faço essa valoração, né? Que é o famoso valuation. Nossa, tá muito em moda, né? Fazer... Palavra bonita. Bonita, né? E o pessoal que assiste Shark Tank, então, qual é o seu valuation, né? Até é charmoso, né? De falar assim. E às vezes a pessoa fala assim, tá, mas como é que eu vejo isso? Tem empresas especializadas para ver essa valoração, mas como que eu coloco isso na documentação, Márcio? É uma dúvida. Pois é, se tratando de marca, né? Sim. Vamos trazer assim, especificamente para a marca. Uma empresa que acaba de nascer, o empresário está pensando nisso? Não. Não. Às vezes ela até tem uma identidade bonita, cria um nome bacana, mas ele não percebe que aquilo já começou a gerar valor para ele. Uhum. E ele está lá resolvendo os BO do dia a dia, apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali. Porque o empresário, quando nasce, o que ele faz? Ele compra, ele vende, ele entrega, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele vai RH, ele faz tudo. Sim. Não é assim? Sim. É o que eu estou acostumado a ver, todo dia isso. E é assim mesmo, não está errado. Né? E ele não tem assim tempo para pensar nessa questão da marca. Por isso é muito importante esse seu canal, muito importante as dicas que você leva para esses empresários, para eles já desde o início começarem a prestar atenção no que eles estão criando. Sim. No que eles estão formando, correto? E aí, ao passar do tempo, ao passar dos anos, isso vai tomando forma, isso vai tomando corpo, vai criando aquela musculatura, né? Porque nenhuma empresa grande nasceu grande. Ela nasce pequena. Sim. E se torna grande ao longo da sua trajetória. Hoje a gente vê muito as startups, né? Fala muito startup, né? Todo dia eu escuto lá também no escritório, mas startup. Eu falo, caramba, será que é startup mesmo? Não é? Não, outro dia eu me questionei para saber, será que eu posso ser uma startup? Aí falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque tem investidor para tanta coisa. Será? Então, né? Vamos se tornar startup também. Tem até investidor angelical. É
verdade, é verdade. É É verdade. uma empresa celestial, porque os celestial. anjos participam. Participam, exatamente. Investidor anjo, não? Bonito também, né? É. E aí, a gente já ouviu falar de startup que virou unicórnio. Sim, né? Foi sim. vendido 1 bilhão. Sim, Não é? sim. Não vamos aqui citar nomes e marcas, mas... Mas assim, grandes marcas como o próprio banco Nubank. O Nubank, isso. E quando nasceu, foi um jovem que criou e deram risada. Sim, Hoje vale mais que outras instituições financeiras. com certeza. Não é? É uma Sim. loucura. É uma startup. Será que ele tinha noção de onde ia chegar? Não é? Com certeza, eu acredito que não. Não. Penso eu que não. Não conheço os donos, mas penso que não. Então, para você, jovem empresário que está iniciando o seu negócio, fica a dica. Começa a prestar atenção no que você está criando e formatando. Mesmo que ao longo dos anos você vai melhorando, vai alterando isso. Sim. Agora, como registrar, como deixar isso na contabilidade? Tem coisas da marca... Vamos pegar uma marca qualquer aí hoje. É a Apple, vamos falar, vai. A Apple é a mais... Uma marca qualquer, Márcio? Apple? Qualquer. Qualquer. A mais Que valiosa. não domina o mercado. A mais valiosa atualmente, é isso? Isso. 1 trilhão, não sei. No Brasil, inclusive, isso é uma estatística este ano que até nós publicamos nas redes sociais, que a mais valiosa do Brasil é o Itaú. Tá. Itaú. Independente de segmento. Independente de segmento. Hoje o Itaú é uma das marcas mais valiosas. Mas vamos pegar o Itaú, então, pensar para o mercado brasileiro. Boa, beleza. Né? Se você pegar o balanço do Itaú, ele não reflete esse valor que é divulgado no mercado. Não sei quanto é. Também não. 500 milhões, 100 bilhões, não importa. Se você pegar o balanço do Itaú, ele não reflete, não vai estar lá no ativo intangível do Itaú, registrado esse valor do que está divulgado nas mídias. Você fala, uai, mas por quê? Porque tem outras coisas que são também intangíveis e perceptíveis do mercado. Isso é que você conhece bem. Sim. Né? E que não vão refletir, não vão constar no balanço da empresa. Tá. Ok? Só que está uma empresa consolidada de muitos anos, que adquiriu quantas outras empresas ele foi adquirindo ao longo dessa caminhada. Ele comprou o Banco Francês Brasileiro, comprou o Unibanco, não foi? Compra várias startups. Compra, né? Tem o Cubo aí, investimento, um monte de coisa. Então, tudo isso ele vai agregando lá no balanço dele. Mas mesmo assim, não vai refletir o todo. Tá. Né? E aí vamos trazer para o pequeno empresário começando hoje. Ele vai investir em branding, certo? Certo. Vai fazer o marketing, não vai? Vai. Isso tudo hoje, isso até pelo código, pelo CPC, que é o que é o CPC? Código de Pronunciamento Contábil, que é a regra que nós contadores seguimos, né? O que determina? Como que eu contabilizo? Como que eu registro determinada coisa? Então, a pessoa que está formatando a sua marca, essas despesas de branding, de marketing, de estar criando, isso é despesa operacional. Não entra para efeito de valoração no balanço. Mas aí, lá na frente, eu quero saber quanto vale a minha marca. Isso. Ele pode juntar todos esses gastos que ele teve para saber quanto ele investiu nessa marca. Mas talvez não vai refletir no balanço. Entendi. Né? Os reflexos, a maioria deles aparecem quando você adquire uma marca. Tá, então quando você nasce com a marca, você faz a marca nascer, você adquire aquela marca do mercado até pelo valor que você a adquiriu, é isso? É. E muitas vezes você adquire uma marca, eu vou brincar aqui, ó, essa xícara linda aqui, ó, da Conecast. Você gostou da marca, né? Gostei muito mesmo, parabéns. O pessoal do marketing é bom demais. Né? Vou dizer que isso aqui vale R$1.000, custa R$1.000. Mas por todo o contexto, por todo o conceito, por tudo que está por trás, na verdade, você quer vender por 2. Tá. Mas lá no balanço está registrado por 1.000. Entendi. E esses outros 1.000? É o tal do goodwill. Que também vai para o balanço. Então eu comprei por 2, eu vou registrar os 2. Tá. Né? Mas na sua contabilidade só tinha 1.000. Não tem problema. Eu estou pagando 2. Os ativos, sei lá, os passivos, tudo era 1, mas eu estou pagando 2. Então eu vou contabilizar esses 2 no meu balanço. Mas é interessante que se a gente trouxer, né? Aqui, então quer dizer, para colocar um valor no balanço, é mais fácil quando eu adquiro a marca do mercado e a construção é de acordo com o próprio investimento que eu faço na marca. No entanto, a questão, o quanto a falta de proteção da marca a longo prazo pode desvalorizar o ativo da empresa. Isso. Aí, então, quer dizer, daqui para cá é de uma forma... E daqui para, né, eu tenho uma marca de 20 anos, por exemplo, que ainda é muito a realidade do empresário brasileiro. Eu costumo dizer que primeiro ver se dá certo para depois proteger.
né? E diferente das empresas estrangeiras, que elas vêm para o Brasil já registradas, já vê se dá certo o registro para depois vir, é cultural. Isso é cultural. Como é que faz essa questão da desvalorização se não tiver? Porque quando eu vou vender uma marca, pensa na questão da venda, eu estou oferecendo uma marca a você. Talvez possa ser a sua marca, pode ser o fundo de comércio. E aqui cabe esclarecer o que é fundo de comércio. Fundo de comércio é quando tem tudo aquilo. Eu sou uma cozinha, eu sou um restaurante, é a cadeira, é o fogão, é tudo aquilo que tem dentro do estabelecimento. Isso é chamado de fundo de comércio. Aquela clientela. É a clientela, tudo isso é fundo de comércio. Agora, e se eu não tiver a marca protegida, eu desvalorizo aquela negociação? Com certeza. Com certeza, porque quem garante... né? Exatamente. Você perde, acho que o principal motivo do registro, né? É te proteger, que nem você tem tanto o nome, você tem a logotipo da empresa, os desenhos, as marcas. Isso aí você que é a professora para falar. Ah, mas você vê a parte burocrática, né? E o problema é quando você fala assim, não, isso daqui vai ficar no déficit. Por que déficit? Não, porque deu um prejuízo aqui, você comprou uma coisa, deu problema, né, Márcio? Até isso, eu tenho uma marca valiosa, mas a empresa está com prejuízo. Poxa, então não vou vender o fundo do negócio, vou vender só a marca. E alguém vai pegar aquela marca e vai fazer ela crescer, fazer ela evoluir e multiplicar. Eu não quero o negócio porque você fez alguma coisa errada, você trabalhou errado, teve problemas, né? Acidentes ao longo do caminho e não chegou onde deu. Sim. Tá com prejuízo, mas a sua marca me interessa. E isso é interessante porque muitos empresários ainda acham que um CNPJ tem que ficar atrelado a uma marca. E quando a gente fala, não, você pode transferir, né? É um bem transferível. Eles, pode. E quando a gente fala ainda que um CNPJ pode ter mais de uma marca, aí fala assim, não, mas pode. Por quê? Porque, pensa, se eu sempre dou analogia, um pai pode ter vários filhos. Né? E você vai criá-los, vai fazer a gestão de cada um deles, né? E aí onde vem essa questão contábil, de ser sincero, eu falo que, gente, contador, médico, advogado, você precisa dizer a verdade. Porque, assim, às vezes cria-se e existem as distribuições, projetos para serem distribuídos na questão do balanço, da questão contábil, né, Márcio? Então, o cliente aqui tem que, eu estou investindo nisso, agora eu tenho esse investimento aqui, eu estou direcionando esse valor para cá, porque isso também ajuda na questão contábil documental? Totalmente, né? E é por isso que a gente volta a dizer aos empresários que busquem os conselhos dos seus conselheiros, né? Um deles é a contabilidade. Sim. Não é? Agora, quando a gente fala da questão, você sabe de algum caso que deu algum problema? Aqui eu vou falar o português claro, que é na separação da sociedade, mas a gente costuma falar o termo técnico é dissolução societária, né? Mas na separação da sociedade em questão de marca, você conhece algum caso? Tem vários, né? Infelizmente, sem citar nomes. Sem citar nomes. Né? E aí gera problema, né? Porque aí vamos fazer a dissolução da sociedade. Aí primeira pergunta, essa marca está registrada em nome de quem? Está em nome da sociedade? Ótimo. Então, nós vamos dissolver a sociedade. E tem um item deste patrimônio que precisa ser decidido, que é a marca. Fica com quem? Exatamente. Quem é o titular? Aí, ninguém trata nos contratos, Vanessa, né, essa questão. Em caso de dissolução da sociedade, o que se faz com a marca da empresa? Ninguém põe esse tema ou num contrato, ou que seja num contrato, um acordo de cotistas. Sim. Às vezes o contrato social vai ficar também enorme, se for tratar tudo que é coisas... Não, detalhes. até porque eu sempre recomendo que não coloque no contrato que vá ser publicado na junta, porque é muito particular, algumas coisas torna-se público, né? E ali é público, exato. Então faça um acordo de cotista e trata os assuntos, né, sensíveis neste acordo de cotista, que é um documento particular. Mas as pessoas não pensam nisso. E aí depois? Aí depois vai para a justiça. Sim, exatamente. E aí você fica, muitas vezes, à mercê da decisão da cabeça do juiz. Sim. Da interpretação do juiz. Sim. E você pode ser prejudicado. E assim, eu já tive casos que não foi falado, e eu falo que é uma cláusula que tem que ser tratada. Quem fica com a marca ou se ninguém fica com a marca, né? Porque não foi falado. E o sócio, um deles, simplesmente começou a usar
a marca. Começou a usar. E o outro que trabalhou lá 10, 25, não sei quantos anos, se sentiu prejudicado. Como assim você está usando uma marca que eu ajudei a construir? Não, mas espera aí, você não tratou comigo. Uma vez que não é falado, eu faço o que eu quiser. E aí onde vai para o judiciário, e aí tem toda uma situação de análise de contrato, se não foi falado mesmo, se foi deixado em linhas subliminares. Então, quer dizer, tem que ser tratado. Até porque isso... Não, deixa que eu fico... E você... Então, deixa que eu vou criar uma outra marca e eu fico. Isso é negociado. Isso. É negociado. Então, tem muitas brigas referente a isso. E aí você pode, né, pagar por isso. Ou vender essa marca, receber um valor. Ah, não chegou num acordo. Tá bom, vamos leiloar a marca. Sim, sim. Vamos pôr ao mercado e vamos vender para o mercado. Sim. E o que for colhido dessa venda se divide. Proporcional às cotas. Exatamente. Porque às vezes é isso, né? A pessoa tem 90% da empresa, ou tem 10%. Então, porque ele tem 90%, ele acha que ele tem direito à marca. Mas e os outros que tem 10% não tem direito a nada? Né? Como não tratou no contrato, Sim. então o outro também tem direito de explorar a marca. E aí, por isso é importante você, empresário, parar para pensar um pouquinho hoje, né? De como você está tratando a sua marca. Não, e você falou do leilão... Tem coisas também, você deve viver muito isso na prática, da questão da... Tem um déficit e a empresa está em dívida. As pessoas não pensam nisso. Pensam assim, a dívida, o que vai acontecer? Ah, o credor vai entrar com uma ação judicial, ou vai fazer uma execução, enfim, o que for. Primeira coisa, é óbvio que tem até no... Porque o seu CPC é um, o meu CPC é outro. O meu é o Código de Processo Civil, né? E o seu é do contador. Mas assim, o ato prioritário de recebimento é dinheiro. Ah, vai pegar o dinheiro que está na conta bancária. Mas as pessoas pensam que a marca pode ser penhorada. E tem muitos casos de penhora de marca quando você não encontra outro bem. E a grande situação é que fala assim, não, mas a minha marca, se tirar a minha marca, eu não consigo trabalhar. Mas ela é um patrimônio que ela também pode ser penhorada para pagar credor. E as pessoas só estão pensando que o bem possível é dinheiro, carro... É o tangível, é o que pode se pegar. Exatamente. Então, isso também é algo muito sério, porque da forma em que você protege, da forma em que você faz estratégia ali, juntamente um advogado, a parte contábil que tem que ser muito transparente nisso, você protege seus patrimônios, que é aquele que você precisa trabalhar para dar continuidade no seu negócio. E você falou uma palavra legal aí do patrimônio, da transparência. Eu costumo dizer para o público, principalmente aqueles novos que me procuram, Sim. eu digo assim, você está me procurando para quê? Faça essa pergunta. Porque você acha que está pagando muito imposto e quer pagar menos? Tá bom, a gente vai estudar a lei e ver os critérios legais para ver se há algum benefício fiscal, se de fato algum equívoco aí na sua tributação, para ver se de fato há uma redução ou não na carga tributária, dentro da legalidade evidente. Não, você está me procurando para quê? Não, porque não sei o quê. Eu falo, olha, quando você procura um contador, você procura... Não é alguém para fazer o seu imposto, apesar da gente fazer o imposto, fazer o DARF. Quando você procura um contador, você procura alguém para cuidar do seu patrimônio. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Não é, Vanessa? Esse é o nosso trabalho. Certeza. Cuidar do patrimônio do cliente. Aí, quando eu mostro para ele qual é o meu papel, muda completamente a responsabilidade e a maneira como a pessoa te enxerga. Porque eu não quero que o cara me enxergue e eu vim aqui para você fazer meu DARF. Não, eu não faço DARF. Como não? Não, eu faço. Mas esse não é o meu negócio. Não é o principal. Meu negócio é cuidar do seu patrimônio. E para que eu possa cuidar dele, é igual ao médico, né? Sim, você precisa dizer a verdade, né? Diga tudo. É engraçado, porque a gente aí, saindo um pouco da função de advogada, mas indo para uma função empresarial, quando você começa a pensar, eu quero trocar um bem, eu quero mudar de apartamento, eu quero trocar um carro para 4 vezes maior, você precisa casar. Se for a sua única renda a questão empresarial, né? Você precisa começar a casar. Se teve a divisão de lucros com o valor que você recebe, com o patrimônio que você está comprando, é uma manobra, porque senão depois lá o famoso nosso sócio sem estar no papel, que é o governo, O leão. o leão, vai falar, da onde você tirou esse valorzinho para comprar um apartamento 4 vezes maior? E existe essa situação. Então, se não houver esse casamento de informações, que é justamente da onde vem, das declarações, né, e essa comunicação transparente, como é que você vai justificar
E é onde você vai pagar tributo maior do que tem que pagar. E vambora. E aí você está sujeito às penalidades e põe em risco o seu patrimônio. Exatamente. Dentre eles, a sua marca, a sua empresa, marca, o seu negócio e a isso. marca do E seu a negócio. marca. E quantas empresas que tiveram problemas, N problemas, sejam jurídicos, sejam fiscais, e isso tornou-se público e manchou a marca? Reputação. E isso como que você coloca no balanço reputação? Você não tem. Ainda não tem no item reputação. E, gente, reputação. Hoje, as redes sociais. É impressionante como as pessoas se preocupam com a imagem. E é aquilo, realmente, o que você primeiro vende é a tua imagem. Mas a reputação é algo imensurável. E se alguém quebra a sua reputação, é para construí-la novamente. É possível? É possível. Mas isso é um galgar aí imenso, né? Agora, a gente falando de um outro tipo de sociedade que as pessoas não pensam nessa sociedade. Que é uma sociedade ali da liquidez das cotas, né? Então, será que os nossos cônjuges, será que os nossos companheiros, na hora de uma possível dissolução matrimonial, vamos pensar dessa forma, uma separação, um divórcio, não quero mais viver com você, isso pode afetar a questão da empresa? Principalmente sócios, né? Marido e mulher que tem sociedade. Também, né? Porque vamos pensar, 50% no mínimo das empresas brasileiras são familiares, e ali participam, né? Marido e mulher, e é isso aí. Com certeza afeta muito, né? Coloca muito em risco, porque a pessoa participando ou não, e aí vai dizer lá o regime de casamento, né? Sim. De novo, os contratos, né? Se a pessoa construiu aquela marca, ela criou aquela marca antes do casamento, e ela é casada com separação parcial de bens, então o que você construiu antes não se comunica. Ótimo, certo. Sou casado com separação total de bens, não se comunica mesmo. Mas esse é um casamento um pouco mais antigo, aquele com comunhão total de bens. Não, e aquele que o amor fala mais alto, fala tudo que é seu é meu, o que é meu é seu, e aquilo independente de tudo, é isso, Márcio? É isso aí. Entendi. A pessoa também pode requerer a parte dela, daquela marca. O direito de usufruir, o direito de usar, Sim. ou de receber uma licença, um licenciamento, como se fosse uma franquia, né? Uma franchise do negócio. E aí, de novo, contratos, onde está escrito, o que tem direito, o que não tem direito. Não é fácil. Não é fácil. E eu falo até que mesmo com a separação parcial de bens, se eu já tenho uma empresa, se eu já tenho uma marca, depois deste casamento, aquilo que essa empresa melhorou, exato. Esta melhora vai ter que ser partilhada, vamos dizer assim. E aí você tratou da questão principalmente quando são sócios. Mas mesmo que não sejam sócios, pensa que, vou trazer um exemplo dos nossos antepassados, era muito comum que os nossos avós, nossas bisavós ficavam em casa para cuidar dos filhos, enquanto o marido, naquela época, saía para trabalhar, ele era o provedor. O que acontece é que a mulher, aqui, né, no caso, ela só era possível o homem sair porque ela estava cuidando. E numa questão aqui que o homem não faz parte, ou a mulher não faz parte dessa sociedade, mas deu seu apoio moral para que aquilo fosse construído. E isso é fatídico. É discutível, vai discutir. É sócio? Não é sócio, mas ele vai ter o direito. Só que isso talvez seja, você muito bem colocou na questão do contrato, e é aquela questão, falam que é balela, mas inclusive eu faço poucos, deveria fazer mais, que é o pré-nupcial. Acordo pré-nupcial. E fala assim, nossa, mas para que eu confio tanto? Eu não preciso fazer justamente para falar, eu não vou ter direito disso eu vou ter direito. Porque se ninguém falar nada, tudo aquilo que vem depois... É o tácito, né? É o tácito, tudo aquilo que vem depois. E aí eu chego pro meu contador e falo assim, então, o José está se separando e a Maria agora vai ter direito à liquidez das cotas de 50%. Você fala, poxa, mas você não conseguiu impedir isso? Não, porque na época nós não pensamos. Então, mais uma vez, é a transparência com o contábil, com o advogado, de tentar ajudar e ouvir. Porque às vezes parece que a gente está colocando um caminhão de areia no relacionamento e, na verdade, a gente está querendo prevenir o que pode acontecer, né, Márcio? Exato.
Hoje a fotografia tá bonita. Tá legal, tá tudo bem, mas daqui 5 anos Exatamente. as coisas mudam, infelizmente. E em termos de família, né, é muito sério, é muito delicado. Porque tem até o pessoal brinca assim, quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula a janela. É verdade, é verdade. E grande parte das dissoluções familiares, os divórcios, são por problemas financeiros. Sim. E aí, quem tem negócio nesse país aqui, sabe que não é fácil administrar um negócio. Sim. Né? Administrar tantas regras, tantas leis, tanta burocracia. E aí, numa dessas, você pode cometer suas falhas e o seu negócio complicar. E aí, muitas vezes, aí o casal acaba se desentendendo e pronto. Mas o negócio ficou ruim, mas tem uma marca importante, de novo. Sim. Sim. E não é só a marca, às vezes ela deixa de ter uma loja, aqui a gente está falando de estabelecimento físico, mas deixa de ter uma loja para ter. Agora eu tenho 5 lojas. E aí, mas quando eu casei, tinha uma loja. Essas outras 4 eu não tenho direito? Eu já vi isso, sabe? Eu já vi isso com clientes nossos passando, né? A família, né? Na verdade, né? A família já vem dos pais, tem negócio que vem dos avós. Sim. Né? Que aí tá toda aquela continuidade. E aí chega um terceiro na família, um cônjuge, uma mulher, um homem, não importa. Né? Chega um terceiro e que acaba indo trabalhar também naquele negócio. Exatamente. E aí futuramente acaba dando problemas. E aí a pessoa, por não ter nada escrito, nada documentado, nada, as regras não tão claras, aí a pessoa vai, entra na justiça e leva um pedaço daquele patrimônio que os avós construíram. E isso, na questão contábil, desfalca, teoricamente, um pedaço da empresa. Totalmente, porque é outra coisa para se pensar na previsão do contrato, na saída do sócio, como pagá-lo. Interessante esse ponto, hein? E eu peço para você, empresário que está assistindo, aí, pegue o seu contrato social e veja o que está escrito nele. Se tiver que pagar algum sócio ou herdeiro de sócio, né? No caso de uma falência, um falecimento ou perda de alguém, né? O que está escrito no seu contrato? Pagar em 12 vezes? Entendi. Você tem caixa para pagar? Uhum. A pessoa que está saindo da sociedade em 12 vezes? Uhum. Você pode quebrar um negócio. E qual que é a sua recomendação nesse sentido? Olha, tem seguro hoje para isso. Né? É de responsabilidade civil ou não? Não, seguro mesmo patrimonial. Ah. O de responsabilidade civil é para nós, mas Para não nós. cometer bobagem. Exatamente, para não cometer bobagem, é verdade. Ou falar aqui e ser processado depois, olha, você falou. É verdade, existe o seguro. É interessante para se ter, existem essas cláusulas que também têm que ser bem lidas para saber se vai te cobrir, né? Mas é interessante ter aí. Mas como então, é que tem? Tem seguro hoje que ajuda isso, né? Onde a empresa paga o seguro, o sócio vai sair, então você leva esse seguro para você, seguro de milhões. Né? Esse seguro aqui você leva para você com o pagamento das suas cotas. É como se fosse um consórcio? É como se fosse, mas é um seguro. Ah, no caso de saída de sócio, eu não sabia disso, Márcio. Bem legal. Que interessante. Tá? E você também prevê isso em cláusulas mais suaves, no longo prazo. Inclusive, o método de avaliação da empresa. Mas é isso que eu ia te perguntar, a próxima pergunta. Porque, se eu tenho um seguro, nós temos uma sociedade de 50-50. Eu resolvo vender coco na praia e você vai ficar com total empresa. É uma boa ideia. Eu acho que é uma boa. Depende da marca do coco, tem que ser atrativa. Mas, aí você me pagar, vamos pensar que a empresa valha 10 milhões e, teoricamente, só tenho 50%, 5 milhões, mas como você bem disse, vai desfalcar. Porque o nosso capital, ele está fazendo para gestão. Compra produto, não compra produto. É o fluxo de caixa. Eu fico sem caixa. Aí você está falando que tem um seguro onde pagaria esses 5 milhões para o sócio que está saindo. Isso. É isso. E aquele que não tem... E como que eu vou avaliar que vale 10 para pagar os 5? Aí vai os métodos de evaluation, tem várias maneiras de fazer. Fluxo de caixa, pelo EBITDA, pelo faturamento, aí tem N maneiras. Mas a contabilidade geralmente auxilia nesse valor ou indica quem faça? A contabilidade auxilia. Mas se você analisar no mercado, não é o principal core dos contador fazer. Certo. Ele dá o caminho. Dá o caminho. Tá, entendi. E aí, e nessa cláusula do contrato, vamos pensar que não tem o seguro, que eu acredito que você que esteja nos ouvindo agora, você não deve ter o seguro, né? Inclusive é recomendado que se tenha, achei uma dica sensacional. E aí lá tá, mas você pode ter uma cláusula falando como você vai pagar. Obrigatoriamente tem a cláusula.
no contrato. Ah, é obrigatório ter essa cláusula. Só que o que precisa é revê-la, ok? Para quê? Se está escrito lá que eu tenho que pagar o herdeiro, por exemplo, no contrato tá assim, não aceito, nós somos sócios. Certo. Você tem filhos? Tenho, 2 meninas. 2 meninas. E aí no nosso contrato diz que no caso você faleça, Sim. você seja promovida para outra esfera, Sim. não aceitamos herdeiros na sociedade. Serão indenizados Sim. em 12 meses. Tá, entendi. Entendeu? Então, Entendi. você diz a regra do jogo que você quer. Não, eu aceito os sócios, os herdeiros. Tá bom, Tudo bem. beleza, mas as suas filhas não são você. Sim, até porque todo o mental de uma empresa é gestão, né? Esse ativo intelectual Isso. você tem, as suas Isso. filhas não têm. Não vão ter. Né? Então, por isso, muitas vezes não se aceita, né, na sociedade o herdeiro. Mas tudo bem. Mas tem que indenizar. Isso que eu ia falar, mas como que elas vão receber a cota? Isso. Ah, Né? Parcelado. parcelado. E se não consta essa cláusula do parcelamento, existe mesmo que possa haver uma negociação, mas a obrigatoriedade do à vista é mais fatídico. Vai ter que resolver. Tem que pagar os herdeiros. Não tem como fugir disso. E que isso, às vezes, pode comprometer a própria sociedade, que não tem caixa. Exato. Aí é mais fácil o outro sócio falar assim, então a gente fecha porque não tem dinheiro. Tipo isso. Você Tudo. já participou de alguma situação dessa de fecha, não tenho dinheiro? Já, Já? infelizmente. É triste. É bem triste. É um sonho, um negócio que andou 10, 15, 20 anos. E aí vai terminar por um problema que poderia ter sido pensado um pouco antes e previsto no contrato da empresa ou também no acordo de cotista. Entendi. E aí onde entra essa questão de deixar muito transparente a questão do profissional contábil, para deixar previsto, aceitar sugestões, não só como uma maneira burocrática, ver a questão, mas não tem-se o patrimônio só do operacional, tem a marca. Então vamos pensar na questão da marca também, ver se dá para levantar valores ou mudar a gestão para que isso seja possível. O contrato social, que é o início de tudo, né? A pessoa vai montar uma empresa, ele já parte ali do contrato social. E normalmente, eu não sou advogado, né? Eu sou contador. A área do contrato não é do contador, do contrato social, é uma área jurídica. Uma área jurídica. É para o advogado fazer. Sim. Inclusive, dependendo, se você não for microempresa, o visto advogado tem que constar no contrato. Sim. Né? Então, você é empresário que às vezes quer economizar, não, meu contador faz o contrato. Ele vai fazer o básico, o padrão. Ou o primo. Conhece o primo? Primo. Sempre tem primo que assina o contrato. Sempre, gente. É só dar um vistinho aí, facinho, né? E aí faz o contrato básico do básico do básico, sem analisar e pensar o que está escrito naquele contrato, porque você é obrigado a cumpri-lo depois. Exatamente. E aí manda para registro e aí nunca mais olha. Fica lá 10, 20, 30 anos aquele contrato padrão e a sociedade hoje não é mais aquela lojinha, aquele escritorinho, a empresa cresceu, tomou corpo, musculatura, vale milhões, mas eu tenho um contrato de pastelaria. Entendi. Agora, pensando na estrutura hoje, como é que você percebe que o seu cliente, num crescimento, você começa a fazer... Você deve ter um briefing de atendimento e eu não sei se você tem por fases do cliente. Por que eu digo isso? Porque eu pego muitas empresas de 15, 20 anos que ainda não têm a proteção de marca. Não tem. E quando a gente comenta isso, mas precisa... Eu já tenho há 15, 20 anos, ninguém mais tira. E aí é todo um trabalho aqui de explicar toda a situação. Como que você vê, pensando toda essa questão documental, ele está crescendo, você vê que ele está investindo, você tem acesso a esses números dele, a recomendação de você falar assim, olha, você já protegeu tudo aquilo que você tinha a proteger? Porque senão ele está crescendo em cima de uma base de areia, que a qualquer momento pode passar o vento e levar tudo. Na sua visão de gestor e de contábil, né, de contador tão especialista que você é, como que você assessora esse cliente nessa hora do crescimento? Em que momento você fala para ele da marca? Então, a gente tem uma frase, que não é minha, né, é uma frase do mercado, que eu falo para todo mundo, conheça o seu cliente. Sim. Né? Então, a pessoa, a gente tem que conhecer muito bem com quem nós estamos lidando e trabalhando. Mesmo porque é um vínculo de confiança. Sim. Né? A pessoa tem que contar para mim as coisas do negócio dela. Né? Eu sei de coisas, para você ter ideia, vou falar aqui uma coisa interessante. Eu sei de coisas da empresa, dos meus clientes, que a família não sabe. Tenho certeza. Não tem noção.
E aí, se acontecer algum problema, eu tenho certeza que eles vão me procurar para entender o que era aquilo, o que foi, por que e tal, né? Sim. Porque não acompanha, inclusive marido, mulher, esposa e tudo mais. Então, partindo desse princípio de conheça o cliente, aí a gente vai dando as orientações e o caminho para a pessoa ir protegendo esse patrimônio. Uhum. Seja registrando a sua marca, seja melhorando seus processos, com dicas. Não sou advogado, mas a gente conhece um pouco do juridiquês. E você tem parceiros que te assessoram também. Isso, né? Indicando parceiros. Olha, você tem um problema aqui, você tem que corrigir. Olha, a sua fábrica, você não pode ter que manter a fábrica desse jeito. Você tem NRs hoje aí da legislação do Ministério do Trabalho que são muito sérias. Sim. E custam, e um prejuízo, um acidente de trabalho custa muito caro para o negócio. Sim. E você pode ter que ser. Acidentes acontecem. Mas você tem que estar protegido e provar que você fez o seu papel. Sim. Que você proveu as proteções necessárias para evitar o problema. Agora chega na fábrica, tem uma baderna, não tem proteção nenhuma. O funcionário não tem proteção... EPI, né? Um EPI básico. Então, a consultoria, ela passa desde do comecinho do negócio e até o fim, se for o caso, né? Que a gente espera que nunca termine. Sim. Então, você vai acompanhando todo esse crescimento e vai direcionando justamente para poder auxiliar esse empresário. Isso é uma parte boa, pelo menos assim, posso dizer, que me dá satisfação no trabalho, é que o cliente vem trabalhar com a gente, Vanessa, e ele só sai para a gente por 2 motivos. Ou aconteceu algum problema e a empresa fechou, né? Problemas, infelizmente, aí acontecem. Ou se a gente não consegue se entender comercialmente falando. Sim. Fora isso, tecnicamente, ele não vai embora. Entendi. Não Meu primeiro cliente está comigo até hoje. São 30 anos. Olha, nós também. Nossa, mas feliz, assim. E vou lhe falar uma situação, uma sensação. Mais uma vez, na questão de empresária. Você fala tanto da questão da consultoria e é uma coisa que a Conesul, ela fala muito. A gente gosta muito de entender o negócio do cliente, melhorar, ouvir. É um perfil nosso. Mas eu falo que nós, como clientes, também temos que exigir do nosso prestador de serviço para que ele nos dê um bom atendimento. Porque, infelizmente, eu acho que toda a profissão está tão vulgarizada que, às vezes, eu não posso fazer com que meu cliente se contente com pouco. Então, a gente também tem, né, que falar, olha, vou dar um melhor atendimento, vou querer escutar o teu negócio, como você disse, deixa eu fazer aqui uma reunião a cada trimestre, bimestre, semestre, não sei, deixa eu entender por quê. Porque essas particularidades, assim, aquela empresa que é somente uma plataforma online, aquela empresa que, não, aqui é mais fácil, aqui você paga uma mensalidade de X e ele já te manda tudo. Na verdade, tem um porquê você ter o profissional ali, que debruça no seu negócio, ou aquela plataforma. E também vem muito de nicho. Às vezes, o amadurecimento do negócio precisa daquela plataforma. Mas quando você tem aquele consultor, que nós somos, é o que nós gostamos de fazer, que olha, que debruça, é até uma questão de economia. Sim. É uma economia. Porque quanto custa, né? Exatamente. A falta do conhecimento. Sim. Quanto custa? Sim. E às vezes a pessoa não quer investir num conhecimento. Não quer pagar para ter mais retaguarda e mais conhecimento. Mas quanto custa a ignorância? Sim. Custa muito caro. Eu falo quando o cliente fala assim para mim, Vanessa, se alguém copiar minha marca, eu troco. Eu falei assim, não tem problema, você troca, mas me diga só uma coisa, você vai ter que trocar o nome, o perfil da sua rede social, o seu uniforme, a sua fachada, você vai ter que conscientizar todos os seus clientes que a marca mudou. Não, mas assim já ficou muito caro. Eu falei, então registra. Pelo amor de Deus. Proteja a marca, gente. É tão mais fácil. E, Márcio, assim, nós vamos chegando ao final da nossa conversa. E eu fico bem, assim... Mas já? Eu falei ali com outro episódio que a gente faz assim... tem que ter aquela assim... Aí deixa para o público. O público... Eu espero que a gente possa ter contribuído para o teu negócio e te dado alguns insights, porque essa é a nossa função, dar insights para você procurar. E eu queria uma última pergunta e depois você nos falar onde nós podemos te encontrar. Qual que é o maior erro que as empresas cometem em não considerar a contabilidade, as suas proteções com relação aos ativos intangíveis? Porque aqui a gente está falando muito de marca, mas quantas empresas, por exemplo, na área médica, têm patentes? Tem empresas de software que têm o registro de software. Quais são esses erros que as empresas, que você acredita que eles cometem? Então,
Olha, é muito grave essa falta desse cuidado com isso. Porque eu vejo muito, assim, o mercado hoje está muito aquecido no M&A, né? Com muita compra e venda, muita compra e venda. Sim. E aí a pessoa não tem isso bem estruturado. Aí chega na hora parece um comprador, e aí você pode perder até um bom negócio por não ter isso organizado e estruturado. Ou por tabela, você pode pagar uma carga, um imposto altíssimo, por também não ter isso registrado na sua contabilidade. Que isso também, seu patrimônio fica menor, e aí você vende por um valor maior, a diferença aumenta. Vai ser tributado. Né? Então, o que os nossos amigos precisam olhar é que a contabilidade, ela não é uma burocracia para o fisco, apesar da gente prestar contas ao fisco da movimentação da empresa. O fisco quer saber de tudo que está se passando, né? Um Big Brother lá. A contabilidade, ela ajuda na proteção do negócio. Até em tudo isso que a gente discutiu agora há pouco aqui, de dissolução de sociedade, saída de sócio, tudo vai se voltar para a contabilidade. Sim. Eu quero um valuation da empresa. Tem que pegar a contabilidade. Eu quero vender minha empresa. Você tem que pegar a contabilidade. Ou eu quero vender só a minha marca. Enfim, tudo passa ou termina dentro da contabilidade. E quando uma empresa ela leva isso a sério, e que tem que levar a sério, e você recebe uma visita, seja de uma fiscalização ou de uma proposta de um comprador, e você apresenta os seus relatórios contábeis ali, fidedignos, né, que reflete a realidade do seu negócio, da marca da sua empresa, da impugnância, da importância, olha, tem tudo para dar certo. E eu vou falar que eu já prestei assessoria para algumas empresas que falaram, Vanessa, estou comprando uma empresa, você verifica para mim, você faz um parecer para mim? E na hora que eu fui ver, tinha sido perdido a marca. Ele falou assim, então quer dizer que ele está me cobrando X, eu posso pagar X menos 1? Pode. Por quê? Justamente aquele que está vendendo, ele perde o valor, porque aquilo que possivelmente o outro está comprando, não tudo está protegido. Que é exatamente isso que você falou, perfeitamente, né? Márcio, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, qual é a forma que as pessoas podem te encontrar para pedir uma consultoria, para pedir a Tomazelli que auxilie nos negócios dele, para olhar com esse olhar mais humano nessa consultoria para o crescimento do negócio, pensando que a parte contábil ela tem que ser tido como um aliado do negócio e não só a questão necessária burocrática, né? Deixa o necessário burocrático para os nossos sócios leões, vamos pensar dessa forma, mas o contador ele tem que ser um consultor para que te auxilie e você tem que ter uma sinergia muito grande com o seu contador, né? Porque ele é um parceiro, você é um parceiro de economia, um parceiro de crescimento, de evolução mesmo. Então eu queria que você deixasse suas redes sociais. É uma coisa bem interessante, né? As minhas redes sociais hoje, a Tomazelli Contabilidade, ela nasceu recentemente também de uma dissolução de sociedade, né? A gente está há 9 meses com essa marca, criando a marca nova, fortalecendo essa marca hoje no mercado, Tomazelli, que é meu sobrenome. Então vocês vão me achar Marcio.Tomazelli no Instagram. Sim. Né? Mas não vão achar muita coisa em termos de publicidade de negócio. Sabe o que é uma coisa engraçada, Vanessa? Ok. Eu nunca investi nisso, sabe? E aí você fala, poxa, até um colega meu perguntou outro dia, mas como é que você atrai cliente? Eu aprendi uma frase assim, cuide do jardim, que as borboletas vêm. É a indicação. Então a gente cuida do nosso jardim, que é cuidar dos nossos clientes, cuidar do nosso trabalho, e as borboletas vêm, que são as indicações. Elas vêm, ficam, não vão embora. É isso. Né? Então hoje, né, eu vou falar assim, olha, querem me achar? Procura a Vanessa. A Vanessa indica. Indico mesmo, com toda a segurança. Marcio.Tomazelli ou Tomazelli Contabilidade, a gente está em construção do nosso site ainda. Né? Porque eu quero fazer um negócio um pouquinho mais... Eu tenho alguns parceiros para te indicar, para construir indicar, site. Você viu? Por quê? agradeço. Porque tem borboletas no jardim deles. Que bom, tá bom? Então, estou à disposição. Obrigado pelo convite. Imagina, Já vou obrigado. aproveitar aqui já fazer minhas considerações, agradecendo a você, Obrigada. dando os parabéns à Conesul, que eu sei que comemorou também 30 anos recentemente. Recentemente. Estamos com 31 esse ano já. Que legal, parabéns por toda essa história, trajetória, Obrigada. né, de sucesso.
E é você que confia na Conesul, continue confiando no trabalho, na Vanessa, porque a gente assina embaixo. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de tantos anos. Obrigada pela confiança também, porque quando nós somos indicados, e eu sei que vários dos seus clientes já passaram e ainda passam por nós, é porque realmente, antes de nós prestarmos serviço para o cliente, a gente tem uma relação de confiança com o parceiro. Né? E essa indicação só acontece porque nós nos confiamos. Então, eu agradeço imensamente por todos os anos de trajetória. Conte conosco. E lembrando que nós, mais um episódio com o Márcio Tomazelli, excelente profissional na área contábil, por mais que ele esteja ainda construindo a rede social dele. Mas, gente, passa a mão no telefone, dá uma ligadinha, vai tomar um café que não tem problema nenhum, com certeza será ótimo, tá? E eu conto com você no próximo episódio, trazendo um novo tema e que possa aí servir de insights para o seu negócio. E por hoje, ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal.